Insights, o podcast do Bradesco. Olá, sejam bem-vindos ao Insights, o podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Juliana Maeda e hoje o papo vai ser super especial. Vocês já ouviram falar em investimentos em Private Equity e Venture Capital? Vocês sabem quais são as oportunidades nesse momento que essas estratégias nos trazem? E como é que esses investimentos podem ajudar na composição da nossa carteira de investimentos? E para comemorar o Mês Internacional das Mulheres, a gente também vai falar como é que o olhar feminino ajuda na tomada de decisões de investimento. E ainda a gente vai falar sobre liderança feminina, os desafios que a gente enfrenta conciliando isso tudo com a maternidade e como é que duas grandes mulheres do mercado financeiro atuam e conciliam a rotina, os desafios com a profissão e a carreira delas. E para falar sobre isso tudo, eu tenho o prazer de convidar a Priscila Rodrigues, que é sócia fundadora da Crescera Capital. Seja muito bem-vinda ao Insights, Pri. Obrigada, Ju. É um prazer estar aqui hoje. E também está conosco para essa conversa a Juliana Lahan, que é diretora de investimentos do Bradesco Global Private Bank. Ju, de novo, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Bom, Pri, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre Private Equity. É um tipo de fundo de investimento no qual uma gestora compra uma parte de uma outra empresa que geralmente é privada, né? Via um fundo de investimento, e essa empresa tem um grande potencial de valorização mais para frente. E a mesma coisa é um fundo de venture capital, né? Então, os fundos de venture capital, por sua vez, compram as empresas em um estágio um pouco anterior, talvez menores, mas apresentam esse alto potencial de crescimento, né? A Crescera Capital surgiu em 2019, né? Foi renomeada em 2019, mas ela tem muito mais do que esses 4 anos de história. Você pode contar pra gente um pouquinho da história da empresa e qual que é a filosofia de investimentos de vocês? Claro, é um prazer. A gente está fazendo investimentos, na verdade, a gente fala que a gente começou lá em 2008. Então, a Crescera tem bem mais tempo do que o nosso nome mais recente. A gente já teve alguns nomes durante a trajetória de investimentos desde que a gente começou. Começamos com a bandeira de BR Investimentos, depois passamos a chamar Bozano Investimentos e estamos mais recentemente com o nome de Crescera Capital, que é o nome que a gente pretende agora perdurar e fazer crescer no tempo. E temos feito investimentos, o time de investimentos é o mesmo desde então, a estratégia de investimentos é igual, e o que a gente busca é exatamente o que você falou, Ju, é alavancar bons negócios para que eles possam crescer. A gente iniciou fazendo uma tese muito focada setorialmente. A gente tem hoje uma gama maior de setores nos quais a gente investe. A gente começou investindo exclusivamente em educação, depois a gente adicionou consumo, varejo e serviços dentro do nosso grupo de setores-alvo. A gente começou a olhar o setor de saúde já em 2013 para 2014, então saúde passou a ser um foco importante para a gente, e tecnologia. Então a gente faz investimentos em todos esses setores da economia. Normalmente a gente ajuda uma companhia de capital fechado, uma companhia que não tem ações na bolsa, a desenvolver a sua estratégia de crescimento de uma forma mais acelerada. São companhias que já crescem, existem há muito tempo, então são negócios bem maduros. A gente investe em companhias que têm 20, 30, 40 anos de existência. Normalmente são líderes de mercado nos segmentos onde elas atuam, seja num setor específico, seja numa região, seja numa cidade. E a gente busca trazer um capital para dentro dessas companhias, que é um capital inteligente, é um capital que tem visão estratégica, que tenha um know-how de negócios para ajudar com que essa companhia possa crescer de uma forma muito mais acelerada do que ela fazia anteriormente. Não só financeiramente, vocês não entram só como sócios financeiros, né? A gente... A origem do investimento traz com recursos, né? Então, por trás sempre tem uma alocação de capital dentro dessas companhias. Mas é o que a gente chama de um capital inteligente. A gente tem um know-how muito mais amplo do que simplesmente o financeiro, ainda que a gente faça uma série de ações do ponto de vista financeiro nessas companhias, a gente traz um know-how estratégico, por isso os setores, por isso ser focados em alguns setores da economia, que são os setores que a gente entende como time de investimentos, que a gente
conhece bem, entende as nuances do setor e pode ajudar a solucionar desafios que essas companhias venham a ter durante os anos de investimento que a gente permanece como sócios. Mas a gente entra em várias frentes, RH, cultura, gestão de pessoas, políticas de meritocracia, crescimento, são todas as fases e todos os espectros que uma companhia precisa ter desenvolvido para crescer, né? Não é simplesmente faturar mais, é como que você dá o suporte para isso. Claro. Legal. Posso pegar aqui, Ju? Pode. Vou aproveitar, então. Se a gente olhar um pouco o ambiente de taxas de juros mais altos, o pessoal falando, nossa, mas fica mais difícil a gente comprar ativo mais relacionado a risco, e private equity sempre acaba sendo um ativo mais relacionado a risco. Por outro lado, você tem os valuations caindo por conta das taxas de juros mais altas no longo prazo, né? Dito isso, nesse momento, como é que vocês identificam as oportunidades? Como é que você identifica o momento? Como é que vocês identificam as oportunidades? Você falou um pouquinho da atuação de vocês nas companhias para que elas tenham esse boost de crescimento, porque afinal de contas também tem esse interesse, né, de ver a empresa se desenvolver e crescer. Se você pudesse aprofundar um pouquinho nisso também, seria legal. Eu comento, o Brasil sempre foi muito cíclico, né? Então a gente investe na economia brasileira já há bastante tempo, com bastante volatilidade, seja de juros, seja de preço, de valuations, de mercado. A gente sempre leva isso em consideração quando a gente está fazendo uma alocação de capital. Mas o nosso horizonte de investimento, ele é um horizonte de longo prazo. A gente olha 3, 4, 5, 6 anos no ciclo de uma empresa. E aí alguns momentos temporários, seja de um boom muito forte de bolsa, onde você tem ações precificadas muito mais alta, uma queda muito forte de bolsa, ela não influencia tão diretamente a nossa decisão de investimento numa companhia. É claro que quando a gente investe e a gente compra a participação de companhias de capital fechado, em algum momento a gente precisa sair do investimento, né? É aquele casamento que a gente sabe que tem começo, meio e fim. Então você já tem que pensar um pouco, quando você for sair do investimento, quais são as alternativas para fazer um desinvestimento. E aí, se as alternativas passarem eu vou abrir o capital dessa companhia na bolsa, ou eu vou vender para um player internacional, todas as questões macros têm que ser levadas em consideração, porque elas são bastante relevantes no momento desse desinvestimento. E é muito difícil você prever de hoje a 5 anos qual que vai ser o nível de múltiplo de um setor na bolsa para ver se faz sentido ou não um desinvestimento em bolsa. A gente acompanha sempre a dinâmica de mercado e o que ele pode impactar do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, a performance da companhia e se faria alguma mudança de estratégia para desinvestimento. Acho que esse é um espectro da análise. Do outro lado, tem a questão dos juros mais altos, né? A gente tem o benefício de estar num país, do ponto de vista de alocação de capital, que muitas companhias não têm acesso a recursos. Elas não têm acesso a um endividamento em juros corretos, com uma linha de crédito acessível. Ela não tem como financiar um crescimento com um capital diferenciado. Então, as empresas acabam ficando muito restritas nas suas capacidades de alocação. E nem know-how, né? E nem know-how. Mas elas ficam muito restritas na capacidade de alocação de capital. Como é que eles fazem? Então, normalmente, negócios crescem no Brasil retendo dividendos. As companhias geram caixa e com esse caixa ele vai financiando o crescimento. E o crescimento é muito limitado à capacidade de geração de caixa do ativo. Né? E em momentos onde os juros estão mais altos, essa capacidade de geração de caixa diminui. Então, a quantidade de oportunidades, quando você tem recursos financeiros para ajudar uma companhia a crescer, ela expande bastante. Você tem que ser muito seletivo de qual é a alocação, qual é a companhia que vai receber o seu cheque, né? Como é que você escolhe um investimento versus o outro? Mas em cenários onde as taxas de juros são muito altas e a bolsa está em níveis onde estão, né, do ponto de vista de precificação de ações, as oportunidades para investimento na classe de ativos de alternativo cresce bastante. As companhias não têm outras alternativas, então ficam momentos mais fáceis para negociar valuation. Você comentou um pouco sobre isso. Você consegue comprar uma empresa com uma avaliação, preço mais baixo, né? Você consegue comprar num preço mais baixo, mais até justo. Porque é que não é nem tanto mais baixo, é que naquele momento aquele é considerado o preço justo do ativo. Né? E os comparáveis e as outras alternativas precificariam daquela forma. Então, você tem uma dinâmica positiva nisso. Mas tem um outro aspecto que é muito relevante, que é a questão dos termos e condições.
para o investimento em private equity, venture capital que a gente faz, não é simplesmente o capital, é a estrutura toda do investimento que tem por trás. Então, você consegue negociar cláusulas diferentes no acordo de acionistas, você consegue negociar direitos de saída um pouco mais fortes, quer dizer, você tem algumas outras ferramentas que não são simplesmente valuation, mas que no pacote inteiro de valuation devem ser levadas em consideração também. Mas a dificuldade um pouco de momentos mais alto de juros, ela é igual para todas as outras companhias, acho que capital aberto também. O financiamento é mais caro. E no final é um win-win para a companhia, né? Porque você tem um sócio que vai te ajudar a acelerar a companhia no momento em que o crédito fica difícil, né? E a gente começou a conversar um pouquinho aqui sobre composição de carteira no mundo em que as taxas de juros estão mais altas. E essa minha pergunta é mais para a Ju. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente como é que a construção de uma carteira para um investidor, incluindo a classe de private equity ou venture capital, é feita, e como é que vocês trabalham para desmistificar essa classe de ativo que ainda é razoavelmente nova e pouco conhecida ainda para o investidor pessoa física. Obrigada, Ju, pela pergunta. Essa pergunta é super importante, né? Porque grande parte do nosso trabalho com isso, com relação ao private equity, qualquer outra alocação. A Priscila trouxe um ponto para mim que é super importante. O cliente que é imediatista, precisa desse recurso daqui a 6 meses, ele simplesmente não deveria estar investido nessa classe. Sim. Todo cliente, quando ele vem fazer o investimento dele, é muito importante que ele saiba quando ele vai precisar desse recurso, qual é o horizonte de investimento desse investimento e o que mantém ele acordado à noite. Porque também não adianta, meu recurso é de longo prazo e tal, mas amanhã ele tem uma perda, ou amanhã ele tem uma cota negativa, ele tem uma situação um pouco mais de mercado de volatilidade e ele para de dormir à noite por conta disso. Então, também não é esse tipo de cliente. Agora, aquele cliente que tem uma carteira diversificada, um portfólio de longo prazo, que não vai usar os recursos, a gente sempre dedica, obviamente depende do perfil de risco e de novo, do que mantém ele acordado, do estômago dele, a gente sempre vai falar o seguinte, para esta classe, né, de alternativos, private equity, seja como for, a gente vai dedicar o que a gente chama de orçamento de risco. E para cada perfil, a gente vai ter um percentual, que é o que a gente fala, que é o máximo que aquele cliente ou aquele perfil deveria investir nesta classe de ativo. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Então, definido isso, né, de forma, com uma análise quantitativa, né, a gente tem lá o nosso time de estratégia que faz toda essa modelagem pra gente. Então, definido isso, a gente vai decidir como é que a gente popula esse percentual. Então, o que a gente vai comprar? Então, a gente vai comprar um produto só? A gente vai diversificar em mais de um produto? A gente vai concentrar? Depende muito do cliente. Mas, tipicamente, a gente tem, dentro de cada classe de ativo que a gente escolhe aqui... Tipo, renda fixa, ações... Renda fixa, ações, fundos alternativos, multimercados. Mesmo dentro de renda variável, por exemplo, você consegue ter uma baita diversificação de estratégia. E private equity não é diferente disso. Então, dentro desse orçamento de risco que eu falei, a gente tenta colocar estratégias que não sejam correlacionadas. Eu acho que fazer um investimento em private equity, ele não é tudo de uma vez só, ele é uma coisa construída ao longo do tempo. Né? É um programa, e você vai, inclusive, recolhendo os frutos disso ao longo do tempo. Ele vira uma carteira que se retroalimenta ao longo do tempo. A segunda, então, assim, não concentrar, né, num único fundo. E mais do que isso, escolher estratégias que não sejam correlacionadas entre si. Né? A gente tem aqui dentro do banco, a gente conta aí com a Bram para fazer uma estrutura de seleção desses fundos para a gente. Desde fundos para serem investidos individualmente, ou até estratégias compostas, né, que são os fundos de fundos. Temos aqui dentro do Private também um time que ajuda a gente a analisar e a definir também qual seria as estratégias menos correlacionadas, para que a gente garanta que cada produto que a gente adiciona, ele adiciona retorno adequado ao risco que a gente também adiciona na carteira. Então, mais ou menos é um pouco assim que a gente constrói as carteiras e as orientações para os nossos clientes. Sempre visando essa diversificação em todos esses aspectos, né? Exatamente. Em correlação, vintage, que é Às vezes o cliente fala assim, nossa, mas você está falando só 2% num determinado ativo, num determinado fundo, mas fato é que
2% em um, mais 2%. Você vai construindo. Quando você vê, você tem um portfólio diversificado, não tão concentrado e com o teu risco diluído, né? Que eu acho que é o mais importante aqui. Várias fontes de retorno, né? De maneira pulverizada, sem nenhuma concentração importante. Isso é muito importante. Tem um ponto, Ju, ouvindo você falar, e a gente tem conversado bastante, eu acabo interagindo muito com o investidor, até porque ele não conhece muito essa classe de ativo e quer entender um pouco como ela funciona, né? Então, a questão de risco de perda de principal, a questão de retorno-alvo, benchmark, não necessariamente retorno garantido, aquela estrutura toda de retorno ao ano, mas você não recebe ele todo ano, você recebe ele de uma vez lá na frente. Então, toda essa dinâmica de fluxo de caixa do fundo, né? A gente conversa bastante com os nossos investidores. E uma das perguntas que tem feito, e eu tenho recebido cada vez mais, é como é que você busca essa liquidez intermediária caso você precise, né? Porque a gente sabe que as decisões de alocação de portfólio, elas levam em consideração um momento da vida das pessoas, mas depois de 5, 6 anos, às vezes as características mudam um pouco. E a gente lá fora do Brasil, a gente vê isso com bastante presença. Uma classe de ativos dentro da indústria de alternativos é a classe de fundos que pode comprar cotas no secundário, né? Assim, a possibilidade de, apesar de ser um fundo fechado, apesar dele você não ter a liquidez, existe um grupo de investidores que estariam dispostos a comprar essas classes de ativos nos últimos, essa classe de ativos de terceiros e te dar uma liquidez, né? Isso tem crescido um pouco no Brasil. A gente tem visto alguns fundos, a Bran tem um, que possibilita também esse tipo de exposição para o investidor. E Pri, conta pra gente uma coisa, as estratégias que vocês têm hoje, tanto nas decisões de investimento de vocês, quanto nas companhias que vocês investem, como é que a prática ESG de vocês, ou ESG, né? Porque ESG é em inglês, né? Teria que ser ASG, em português, né? É ASG. ASG em português. Então, ESG, como é que são as práticas, tanto na seleção quanto na gestão das companhias? A gente começou a estruturar mais dentro da Crescera todo o nosso mundo de ESG já faz uns 7, 8 anos. Fundamentalmente, os setores nos quais a gente investe, eles são setores que têm impacto muito grande na parte social. O principal aspecto que a gente traz para as companhias é governança. A gente cria processos, a gente ajuda a estabelecer um conselho de administração, uma dinâmica de relacionamento entre diretoria e conselho de administração, práticas de accountability, né, para que os executivos sejam responsáveis por metas, por um programa de meritocracia. Tudo isso é governança, né? E nunca foi muito empacotado dentro desse mundo de governança, mas está sempre relacionado a melhoria de processos e aprimoramento dentro das companhias. A parte social é muito forte nos investimentos que a gente faz, porque as companhias crescem. Então, a gente vai de ajuda negócio que tem 400, 500, 600 funcionários para 8 mil colaboradores, 9 mil colaboradores. Isso aqui é um impacto muito mais amplo do que na companhia em si. Tem impacto para fornecedor, tem impacto nos stakeholders, tem impacto na vida desses colaboradores todos. Então, assim, é um aspecto muito mais amplo, mas não era tão bem estruturado há muitos anos atrás, quando a gente começou a fazer os investimentos na Crescera. Desde o nosso fundo 3, que já é desde 2015, 2016, a gente começou a criar o que a gente chama de um ESG System dentro da Crescera, onde a gente monitora uma série de ações que as companhias fazem, tanto na parte ambiental, substituição de matriz energética, expurgo de resíduos. A gente faz alguns investimentos na área de saúde, então tem bastante nessa frente. Todos os acompanhamentos do ponto de vista de colaboradores, de políticas de RH, de programas de retenção, como é que você monta toda essa dinâmica. Tudo isso é monitorado e a gente tem um time dentro da Crescera com 2 pessoas dedicadas, uma pessoa que é um ESG Officer, um ESG Manager, um time que dá suporte, e eles interagem muito com as companhias. Porque grande parte do trabalho educacional que você acabou de falar, que você faz com os investidores para eles entenderem a composição de portfólio e o que é a tomada de risco em alternativos, em Private Equity e Venture Capital, a gente faz com as diretorias, com os times das companhias. Explicar a importância de você monitorar todos essas colaborações, né, e todos esses apoios que são feitos nessas 3 frentes, para que as companhias cresçam de uma forma duradoura, para que elas tenham um impacto positivo, além do crescimento em si, da geração de valor que elas acabam tendo no tempo. Mas ainda no mundo,
tem muito pouco dado quantitativo do resultado do ESG. Qualitativamente, a indústria desenvolveu bastante, tem reports, tem uma série de documentos que comprovam que companhias, ambientes de trabalho, NPS, uma série de métricas são muito beneficiadas com companhias que têm uma estratégia muito forte de ESG implementada na cultura da empresa. Num primeiro momento, há uns anos atrás, quando a gente começou a falar um pouco de ESG, a gente já tem esse sistema há bastante tempo na Crescera, ele era um diferencial. Pouca gente tinha, pouca gente olhava um pouco isso, e aí as gestoras começaram a se organizar, e hoje, quanto mais eu converso com investidores, tanto aqui quanto fora, mais eu tenho a convicção de que ele não é mais um diferencial, ele vai passar a ser um pré-requisito. É uma obrigação que a indústria que faça esse tipo de alocação de capital olhe também o impacto geral de tudo que tem sido feito. As discussões que ocorrem hoje do ponto de vista de monitoramento de companhias ficam muito mais nos esforços sendo feitos para a matriz energética daquele negócio e como que você pode contribuir para diminuir índice de perdas e que automaticamente, ou fazer campanhas de reciclagem dentro das companhias do que cliente novo que se assinou essa semana. Então, tem uma preocupação, acho que cada vez maior de propósito, né? Uma conscientização da sociedade. Acho que isso não todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha todo mundo. Então, eu tenho convicção que vai começar a ser, assim, não é um diferencial, é um pré-requisito. Precisa olhar, é obrigação olhar. Tem condições para olhar. Todo mundo que tem know-how, inteligência e capital para olhar deveria estar focado nisso. E eu não podia deixar de fazer essa pergunta. 3 mulheres aqui, a gente está no mês das mulheres, e eu queria perguntar primeiro para a Pri, depois para a Ju, como é que vocês acham que o olhar feminino, vocês são muito protagonistas na decisão de investimentos, tanto dos clientes, do tipo de investimento, e vocês quais empresas comprar, quando sair, quando vender alguma empresa. Como é que o olhar feminino ajuda vocês nessa tomada de decisão de investimento? A principal beleza do olhar feminino na estratégia de investimento passa por ajudar a tirar um pouco do status quo e trazer o novo para a mesa. Porque o novo para a mesa puxa todo mundo a pensar diferente. Puxa todo mundo a olhar de uma outra forma, né? É claro que eu pelo menos tenho de vez em quando alguns benefícios de eu converso com um empreendedor, eu consigo ler talvez o quão motivado ele está, o quão não motivado. Eu vou ler entre linhas o desafio que a gente vai ter com uma cultura de uma companhia. Talvez eu tenha uma sensibilidade maior nessa frente. Ainda que de uma certa forma, todas nós que trabalhamos no mercado financeiro, a gente tem uma característica muito quantitativa, né? Então, a gente acaba fazendo a conta, a matemática, toda a parte de análise, e a gente também participa bastante. Mas, às vezes, esse diferencial, eu falo, putz, esse negócio é bom, é interessante, é super bacana, mas tem essa outra oportunidade, ela também é ótima, é super interessante. Aqui vai ser mais fácil mexer, aqui vai ser um pouco mais difícil. E aí, velocidade de mudanças para melhoria podem fazer diferença em retorno. Então, ele ajuda de uma forma indireta, mas eu acho que o melhor benefício é essa pluralidade de opiniões que faz com que todo mundo pense um pouco fora da caixa. É legal, né? Eu tô pensando aqui, a Priscila tá falando, eu tô pensando um pouco da conduta que a gente faz um pouco no time, né? E eu acho que faz muita diferença. Acho que tem um pouco do que ela falou, mas uma coisa que eu prego muito, né? E isso eu acho que talvez para a mulher, e de novo, estou generalizando aqui e estou falando um pouco por mim, mas é que não existe verdade absoluta, né? Principalmente quando você vai falar na frente de um cliente ou quando você vai conversar com ele sobre o investimento dele, não existe verdade absoluta. Porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu, ela tem o dela, cada um tem, né, histórias de vida, frustrações e ambições e objetivos, né? Então, quando eu falo, quando você consegue se despir do ego de que a sua verdade não é absoluta, e eu acho que as mulheres exercem isso um pouco mais, você exercita a escuta. E quando você exercita a escuta, a gente vai ficando mais velho também, a gente vai falando, eu lembro do meu pai falando, nossa, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, tem que ouvir mais, fala menos. Acho que a gente vai exercitando a escuta. E quando você amplia o exercício da escuta, e você se despe do preconceito, do pré-conceito, né, da verdade absoluta, você
você passa a ouvir as diferentes opiniões. E com aquilo você vai ou corroborando para aquilo que você realmente acreditava no começo, ou eventualmente aquilo vai mudando o teu mindset. Sim. Então você tem o benefício de não ficar preso naquela ideia inicial e poder mudar aquela ideia sem que aquilo até ataque o seu ego, ou de fato colaborar para aquilo, e aquilo vai te dar uma autoconfiança naquilo que você vai seguir. Então, na prática, como é que isso funciona? A gente tem um grupo enorme, que a gente tem os nossos comitês, as discussões de asset allocation, as discussões de escolha de produto, secret selection, e eu brinco que é quase que um ringue, né, depois que o pessoal apresenta as propostas. E cada um vai falando, e são muitas vezes opiniões antagônicas, tá? Às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas por que você deixa a gente 1 hora discutindo e tal? Eu falo assim, porque isso cria repertório. Porque quando o cliente está na tua frente, ele não obrigatoriamente vai concordar com aquilo que você vai falar, né? E aí, com isso, você vai mudando, as pessoas vão se formando e as pessoas vão se desenvolvendo. E a mulher, eu acho que ela tende a se orgulhar muito, principalmente a mulher que é mãe, ela vê no time, o desenvolvimento do time, e ela fica muito orgulhosa. Sim. Então, eu acho que a gente acaba que quando a gente está na liderança, a liderança é uma coisa meio que solitária também, e a gente acaba tendo, e eu sempre falei isso, você sabe, eu sempre falei que a gente não tem que pensar em poder, a gente tem que pensar em responsabilidade, né? Então, a mulher, ela tem essa característica da responsabilidade, do cuidado, do desenvolvimento de você se realizar através do outro. Uhum. Então, é muito legal. Então, eu acho que isso é uma das características também que diferencia esse cuidado da mulher, mas conheço muitos homens que também têm essa característica, mas eu acho que a mulher tende a ter esse olhar, essa sensibilidade, esse cuidado e essa empatia. E isso, né, de alguma forma, volta. Para ela. Ô, Ju, muito legal esse insight, gostei. Legal, né? Nome do podcast. Ótimo. Legal. Ô, Pri, conta pra gente, no teu dia a dia, quem ou o que ou quem te inspira no dia a dia para você enfrentar os seus desafios? Depende do desafio. Não, esse é um ponto importante. Assim, eu tenho uma série de pessoas que eu acabo acompanhando e convivendo em diversos segmentos diferentes. O empresário que montou um negócio como empreendedor há 20 anos atrás e não tinha nenhuma formação acadêmica, e o negócio deu super certo e é um excelente líder. Quando tem um desafio um pouco na área de liderança, eu sempre lembro dele. Eu penso, como é que ele faria? O que ele teria feito diferente naquele momento? Acho que no desenvolvimento de pessoas, eu tenho buscado cada vez mais me desenvolver do ponto de vista profissional para até ajudar a desenvolver pessoas, né? Então, faço um programa de mentoria, vou pensando um pouco o que eu poderia falar diferente, como é que eu poderia ajudar um desenvolvimento de pessoas de uma forma diferente, mudar um pouco o status quo. E eu penso bastante nessa dinâmica dos meus 2 mentores, que eu tenho o benefício de poder conviver bastante com eles. Eu acho que do ponto de vista de investimentos, quando você faz private equity, você pensa nos grandes fundos, né? Então, tem uma série de fundos globais com nomes bastante fortes e histórias de investimento de sucesso deles. Então, eu acabo ficando muito mais voltada no que seriam as ações deles e etc. No estilo de investimento, na forma como eles tratam sócios, na forma como eles tratam colaboradores e stakeholders das companhias. Então, eu penso bastante. Isso que me faz sair da cama todo dia e tentar fazer um mundo um pouco melhor são os meus filhos. No fundo, são os meus filhos. Eles acabam... Essa resposta que eu imaginava que você ia eu acho dar. que o dia a dia acaba sendo eles, né? Lógico. Você pensa, olha, eu tenho esse desafio hoje, não está fácil para atingir, ou essa companhia está passando por essa dificuldade, ou eu quero fechar essa operação. Quão orgulhosos eles ficariam se eles entendessem ou já acompanhassem um pouco do que eu estou fazendo. Então, acho que acaba sendo, ao final, uma das coisas mais importantes da vida é família, e eu acho que é a família que motiva o meu dia a dia. Ju Eu concordo concordaria 100%, né? É isso aí, a família, né, Ju? A família, os filhos, eu brinco, costumo dizer que eu recebo cartas motivacionais todo mês para me inspirar, né? Que são os boletos. Se você quiser, eu tenho algumas para você. Posso te motivar um pouquinho mais. Tá bom, Obrigada. Mas eu acho que a base é a família, é aquilo que a gente vai construir, aquilo que a gente vai deixar, o legado que a gente vai deixar, né? Então, o que as pessoas que trabalharam comigo, o que eu imprimi na vida delas, né? E o que elas vão conseguir levar para a vida
delas também aquilo que eu contribuí, né? Como que eu contribuí na vida individual de cada um, nas suas famílias. Eu penso muito nisso, né? Quantas famílias eu tenho? Ai, meu Deus, são muitas famílias, né? Na responsabilidade e tal. E quando meu filho crescer também, andar na rua e for fazer uma entrevista, ou for conhecer alguém, ou uma menina, seja lá o que for, né? Ou sei lá qual vai ser a preferência dele. Mas o que as pessoas que me conhecem vão falar de mim, né? E eu quero que, no final, a história que eu deixo seja uma história muito bacana, muito honrada, você fala assim, mas você queria que falem o quê? Que você tenha sucesso? Não, eu quero que você tenha sido uma pessoa do bem, e eu quero que ele seja um homem do bem, e que as pessoas que eu conheçam sejam pessoas do bem, felizes, realizadas, e assim, eu acho que eu vou dormir tranquila e vou conseguir, né, seguir a minha jornada. Então, eu acho que é um pouco isso. Muito bom. Mas sem boletos, Pri, por favor. Eu tenho um monte de motivação para você. E eu queria, então, voltar. Eu tenho mais 2 perguntas para vocês duas. Eu sei que a gente mudou aqui um pouco a via da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de perguntar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, rapidamente, como é que foi a trajetória profissional de vocês, como vocês chegaram aqui, como vocês traçaram essa carreira de sucesso de vocês, e queria que vocês dessem uma pincelada dos principais desafios que vocês tiveram, provavelmente muitos, ao longo da carreira de vocês, mas quais foram os principais desafios de vocês? Começo, deixa eu contar um pouco. Você sabe que eu era pequena, criança, e eu brincava de banco. Né? As crianças brincam de várias coisas, eu brincava de banco. Eu fazia conta de depósito, saque, criei um monte de cliente fictício e eles empunham e tiravam dinheiro fictício do meu banco fictício. Então, o mercado financeiro, para mim, era meio natural, né? A criança que brinca com isso, o mercado financeiro era meio natural. Mas quando eu fui fazer administração para trabalhar no mercado financeiro, se me perguntasse você pensava em fazer o que você faz hoje, eu acho que eu nem conhecia, né, a classe de alternativos. Eu achava que banco era conta corrente, né? Assim, o mercado financeiro era um pouco a parte mais de banco, de serviços bancários. E aí você vai se profissionalizando, né? Você vai aprendendo um pouco mais, você vai tendo um pouco mais de desenvolvimento do ponto de vista educacional mesmo, técnico, de carreira. E aí eu fui tendo algumas muito boas oportunidades. Desde programa de estágio num banco fora, depois tive a oportunidade de trabalhar em investment banking, depois tive a oportunidade de trabalhar numa indústria, num fundo que estava começando, que aprendi bastante, trabalhei uns anos, 5 anos depois, fui fazer um mestrado fora, e aí no mestrado já vi um pouco mais de coisas no mercado financeiro, consegui estudar fora, fui trabalhar em Wall Street, fiquei alguns anos em Wall Street até depois voltar, já sabendo exatamente o que eu queria fazer, o que me tirava da cama de bom humor todos os dias, né? O que eu tinha aquele gás a mais para fazer todo dia, que é o que eu faço hoje. Então, acho que nesse sentido eu me sinto bastante realizada de poder fazer o trabalho que eu gosto, né? Nem todo mundo tem esse benefício de conseguir fazer um negócio que realmente se encontrar no negócio que faz, né? Do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista de satisfação também. E eu consegui achar o que eu gosto de fazer e faço com bastante prazer todos os dias. Profissionalmente, eu sempre fui atrás de curso. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, acho que isso sempre me ajudou. Curiosa, faz pergunta, ouvir a resposta, tentar ir atrás de um pouco mais de informação. Então, desde que tipo de referência de bibliografia eu poderia olhar, que tipo de pessoa eu poderia conversar. Então, me apresentava alguém, eu pedia para tomar um café para entender o que era o dia a dia daquela pessoa, até para eu formar um pouco a minha ideia do que eu gostaria de fazer. Fiz isso aqui no Brasil, tive a chance de fazer nos Estados Unidos também, que foi bastante ímpar para mim, mas nenhum desses processos foram fáceis, né? Assim, o dia a dia não é muito fácil. E acho que foi mais difícil para mim, e talvez você tenha essa mesma leitura, Ju, porque quando a gente entrou no mercado financeiro, tinham menos mulheres no mercado financeiro, porque uma das coisas que te motiva a chegar em algum lugar é olhar uma referência, né? Sim. Ter aquela uma pessoa que te mentora e aí você realmente tem um apoio para chegar lá, mas aquela referência de, olha, ela chegou lá, eu também posso fazer. Se ela está lá fazendo, eu também consigo. Acho que hoje essas referências estão muito mais disponíveis, estão muito mais expostas, as pessoas entendem. Duas aqui. Tenho duas aqui. E a gente, 3, né, Ju? 3, na verdade. Temos 3 aqui. E as pessoas entendem a responsabilidade também de estar lá e ser essa referência. Então, acho que hoje
você tem muito mais apoio nesse sentido. No começo era muito difícil, eu não sabia nem para onde olhar, o que podia falar, o que não podia falar. Eu acho que jovens no mercado financeiro, todos passam por essas, talvez, inseguranças, né? Eu comecei em 96, comecei na mesa de operações, e quando eu tinha 17 anos, eu morava lá perto da Avenida Paulista, eu falava para minha mãe assim, ia caminhar com ela aos domingos, falava, mãe, eu quero trabalhar na mesa de operações do Citibank. Eu nem sabia direito o que era a mesa de operações, mas eu queria, era uma coisa que me fascinava, fui atrás, corri, consegui, estava num estágio, tinha um cara na faculdade que trabalhava comigo, que estudava comigo, e ele trabalhava lá, mandei meu currículo, consegui. E eu acho que a primeira lição que eu tive foi a seguinte, eu fiz a entrevista e não tive resposta. 1 semana, 2 semanas, 3 semamas, liguei no banco. Oi, tudo bem? Eu fiz uma entrevista e tal, não recebi resposta. Não, você foi aprovada. Então, acho que a primeira coisa que eu aprendi foi, você está em dúvida? Liga. Né? Passa a mão no telefone e liga e pergunta. Se você está dando a chance da pessoa te dar um feedback. Você já tem, ou não, você já tem. Então, aquilo para mim foi uma lição. E aí, comecei lá, fiquei 5 anos no Citi, fazendo a parte de derivativos e produtos que a gente chamava de ativos, que eram financiamentos estruturados. E depois fui para o Banco ABN, depois para o Banco Barclays, trabalhei no HSBC, sempre fazendo a parte de derivativos estruturados, até que em 2007 veio a crise, né, a quebra da Lehman, enfim, todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. E naquele momento eu tive uma situação que eu me questionei se era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E eu adorava o mundo de derivativos, mas era um mundo que essa parte de estruturados ela tinha diminuído muito e era um mundo que eu gostava. Sim. E nesse mesmo momento, já era 2009, quando eu recebi um convite para trabalhar na Goldman Sachs para montar toda a estrutura de execução, produtos, na parte do que a gente fala de mercado, né? Então, desde execução, estruturação de produtos para clientes private. E lá começou a minha carreira no private em 2009, aí a Goldman saiu do Brasil, depois fui para o HSBC, fiquei 6 meses, o banco foi vendido, e aqui estou desde então, e tem sido uma jornada incrível, né? Então, de um jeito simples, essa foi a minha carreira, uma carreira bem plain vanilla. Também fiz administração, depois fiz um MBA, depois um mestrado. Mas ao longo da minha carreira, a gente tem vários desafios, né? Eu posso citar vários aqui, mas eu acho que o maior desafio na minha carreira fui eu mesma, para mim mesma, né? É difícil a gente falar isso, mas depois quando a gente fica mais velho, a gente reflete muito sobre isso. Então, quando você tem uma expectativa frustrada, né? Será que o problema está na tua frustração ou está na tua expectativa, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo é óbvio que você vai ter a sua expectativa, mas você precisa compreender qual é a expectativa do outro, né? O que o outro está esperando de você também e construir isso junto. Então, os 2 momentos, assim, que eu me lembro, mais difíceis na minha vida foi quando eu fiz esse shift para private, que foi uma insegurança muito grande. Já estava quase há 14 anos, sei lá, perdi a conta aqui, fazendo a parte de derivativos. Então, era uma coisa nova e desafiadora, né? E aí foi um momento de questionamento. E a verdade é que, assim, pode falar o que for, mas a gente se questiona o tempo todo. Sim. E todo mundo tem as suas inseguranças e todo mundo é humano e essa é a grande verdade. Então, esse foi um momento difícil. E um outro momento difícil não, né, de desafio, e eu tive em algumas situações, foi difícil na época, mas hoje eu dou um valor tremendo para isso. As pessoas que mais tiveram coragem de me dar o feedback e falar aquilo que realmente eu precisava mudar, foram as pessoas que transformaram a minha vida, né? E que me fizeram uma profissional muito melhor. Então, eu acho que, tirando, né, aqui, né, nesse liquidificador, eu acho que ouvir as críticas de forma a escutar realmente o que as pessoas estão dizendo. Sim. E tentar identificar, porque algumas coisas podem ser que sejam, sei lá, não cabem, mas algumas coisas podem ser transformadoras na sua vida. E eu sei como é que a rotina de vocês duas é muito corrida. A Ju atendendo vários clientes e a Pri fazendo parte aí de vários conselhos e lidando com os empresários. Eu queria que vocês dessem um conselho pra gente ou dividissem com a gente como é que vocês conciliam a maternidade, a vida profissional, a vida pessoal também de vocês. Que vocês dessem, a Pri já deu um conselho aí para as meninas começando no mercado financeiro. Eu queria que, Ju, depois você desse um conselho
para as meninas começando aí no nosso mercado? Vou pegar? Pega. Então, primeiro, assim, eu daria 2 conselhos. O primeiro é guarde dinheiro desde o primeiro dia. Conselho bem importante. E assim, que seja R$10, mas você crie o hábito de guardar dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas dinheiro traz liberdade. Então, eu acho que isso te dá, ao longo do tempo, você pode fazer as escolhas que você quer de forma muito mais segura, sem preocupações. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é viva. Né? Aproveite a vida, aproveite o hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, e a maior dificuldade que eu tenho certeza, convicção que vocês também têm, e todo mundo que trabalha tem, é como é que a gente concilia isso. Porque o trabalho ele é muito bom, mas ele é muito cruel. Porque todo mundo quer aceitação, né? Todo mundo quer reconhecimento. Só que o trabalho, ninguém te reconhece por ser uma boa mãe, uma boa esposa, né, uma boa filha. Você vai vivendo a tua convivência e aquilo vai acontecendo. Mas o trabalho, a recompensa ela é material. Então ela é visível. Então ela é muito desleal, essa concorrência com a tua vida pessoal. Sim. Né? Então essa deslealdade faz com que você acabe se entrando num loop de trabalhar, porque tem reconhecimento. Mas que horas você vive, né? Que horas... Então, e isso é um desafio que eu vivo, eu tenho convicção que vocês vivem também. Então, para quem está começando, assim, é se policiar para ter e viver e curtir a vida também, porque é muito importante que no final, né, você pode sentir muita falta disso. Eu curti bastante também, mas eu também trabalhei muito, né? Eu acho que você tem que estabelecer prioridades, se você trabalha e optou por este caminho, é importante que você tenha uma rede de apoio, né? Então, você tem... mãe, avó, tia, uma funcionária, uma babá. Hoje em dia tem Uber, escola, tem, né? É o que não falta, escola integral. Então, você buscar dentro o pai, que não é uma ajuda, eu acho que é um trabalho conjunto, sim, né? Eu acho que é muito importante isso também, essa conscientização. Todo mundo trabalhando junto, eu acho que não pesa para ninguém. Então, eu acho que primeiro é essa conscientização que todo mundo tem que fazer tudo junto, pela casa, pelo filho, pela família, todo mundo tem que se esforçar para que dê certo. E segundo, então essa rede de apoio ela é muito importante. Entre uma reunião e outra a gente faz supermercado. Hoje o dia está muito mais fácil, eu sou uma pessoa que faço muito pouca compra física, então eu uso muito da tecnologia, né, que está à disposição para resolver favor. Desde presente de escola, liga numa loja, manda um motoboy buscar, você se vira. Né? A gente tem que se virar nos 30. Usar a tecnologia a seu favor para poder facilitar essas coisas e criar momentos na sua agenda para resolver isso. Então, seja 10 minutos na hora do almoço, seja 10 minutos depois do jantar. Então, como é que você faz essa organização da sua vida? E dá um pouquinho de trabalho, mas é mais leve depois, é menos pesado para todo mundo, né? E principalmente essa divisão de atribuição de responsabilidade. De um jeito bem rápido, eu acho que é um pouco isso. Eu concordo, não podia concordar mais com a parte da rede de apoio, né? Assim, se não tivesse a rede de apoio, eu talvez não conseguisse nem ter certeza que as crianças estavam na escola, ou que eu conseguisse trabalhar, assim, as coisas não aconteceriam. Acho que aqui tem um ponto bastante importante e a rede de apoio passa também por você ter humildade para pedir ajuda. Sim. E não falar, deixa que eu me viro, quando você vai ver, o negócio está completamente fora do controle. Então, é uma rede de apoio, uma humildade para poder realmente se expor e falar, olha, eu preciso de ajuda aqui, eu não estou conseguindo, essa agenda eu não consigo fazer, a gente consegue trocar essa reunião para esse outro momento, porque esse horário é importante, eu preciso fazer, sim, preciso estar na apresentação de final de ano, então acho que tem um pouco de, e que tem muito receio de exposição, como é que eu acho que isso mudou bastante, né? Hoje você fala sobre isso de uma forma muito mais aberta e é muito mais bem recebido esse tipo de pedido. Né, esse tipo a de gente se sente mais confortável, talvez, né? E eu acho que um outro ponto que, para não repetir muito do que a Ju comentou, acho que tem um outro aspecto que é importante, que quando você tem que equilibrar diferentes agendas, né, e só tem 24 horas no mesmo dia, tem uma questão de você saber priorizar o que é importante naquele momento. E a melhor forma que eu, pelo menos, desenvolvi para conseguir executar o que eu estou fazendo da melhor forma possível, e da forma mais rápida também possível, é não ficar pensando em todo o resto que eu não estou fazendo enquanto ali eu estou. Então, se eu estou numa sala de reunião, numa reunião de conselho, e eu tenho que comprar
o presente da criança para a festinha de aniversário, supermercado, aquelas 60 outras coisas que acabam tendo, agendar aquele exame, toda a vida que a gente tem, que todo mundo tem. Se eu estou na reunião de conselho pensando nessa agenda toda, eu perdi aquela discussão. E aí eu não consegui contribuir naquela discussão e talvez ela demore mais. Então, o que eu aprendi é desligar, é focar no que eu estou fazendo. Até um pouco, é quase um pouco de mindfulness. Só que o mindfulness é deixar a mente pensar no nada. O meu mindfulness é focar só naquela atribuição que eu estou fazendo. Ao fazer isso, eu também não tenho a culpa de não estar fazendo as outras coisas. Sim. Então, assim, tem momentos que eu não estarei em todas as partes pessoais da minha família. Tem momento que eu não estarei em todas as reuniões profissionais que poderiam ser importantes que eu esteja. Eu posso me lamentar sobre o que eu estou perdendo no dia a dia e deixar o meu dia super mais pesado, ou aceitar que é humanamente impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que algumas vezes eu não estarei. O que não significa que quando eu não estou 100% presente. Sim. Então, acho que eu tenho equilibrado desse jeito. Quebra uns pratos no meio do caminho, mas... Muito bom, a gente está infelizmente chegando quase ao fim da nossa conversa, de um papo muito bom. Eu ficaria aqui por várias horas, tomara que a gente continue em outras ocasiões a nossa conversa, mas eu preciso perguntar para vocês, que a gente tem uma tradição, o que tem inspirado vocês de livros, séries, o que vocês têm visto que vocês podem dar de dica cultural para a gente? Cultural? Olha, eu tenho visto bastante série, tá cheio de série nova, gente, e elas são boas, que elas são curtinhas. Eu tenho um problema com séries que tem 25 episódios e são 20 temporadas, porque eu acabo sacrificando muito a minha noite de sono, né, com a ansiedade do próximo. Mas agora tem umas séries mais curtinhas, 4, 5, 6 episódios. E eu tava pensando um pouco, quando eu tava vindo pra cá, o que tem de série que possa refletir talvez um pouco o que é a indústria de private equity, como é que você olha companhias, como é que você busca capital. E eu assisti recentemente a série do WeWork, chama WeCrash, eu não sei como é que ela chama, acho que ela chama WeCrash aqui no Brasil também, que conta todas as dificuldades e todo o processo que foi de levantar capital para a companhia, vender aquele modelo de negócios, exagerar um pouco no modelo que estava sendo vendido, como que a dinâmica de mercado, de todo mundo falar que tem aquela euforia, que se eu ficar fora eu não vou participar e eu tenho que entrar, e aí depois fica todo mundo frustrado junto. Então acho que é um drama, na verdade, né? Não é necessariamente o tipo de investimentos que a gente gosta de fazer na Crescera, que a gente gosta de ter retorno, então é um investimento que foi bastante mais difícil, mas mostra um bastidor diferente. Ali tem um estereotipo bastante grande para o personagem principal, que é uma pessoa bastante polêmica, mas se você conseguir olhar fora da parte de diversão da série para entender um pouco o que é o processo de conversar com investidores e o desafio que, assim, não dá para fazer a folha no dia seguinte se não levantar o caixa. Como é que faz, né? Eu acho que um pouco desse desafio, até mais para entender o mundo de venture capital, tem muitos empreendedores que vivem aqueles dilemas semanalmente, né? E quando você olha só a fotografia do que deu certo, do unicórnio que deu certo, você perde um pouco esses bastidores, né? Então é uma série interessante, acho que vale o tempo e são poucos episódios. Muito legal. Eu também gosto de série com pouco episódio. Essa também tem pouco episódio, tem poucos episódios, né? E tem vários, mas eu vou focar, já que a gente tá no mês da mulher, eu vou focar na Maid, que é uma série que conta a história de uma mãe solteira que sofria violência doméstica, principalmente uma violência moral, né? E eu acho que ela trouxe algumas reflexões, porque eu já conheci mulheres que sofreram violências morais. E a violência moral, ela não é uma violência física, ela é uma coisa que você acha que você vai apanhar ou alguma coisa, e não acontece, então a pessoa vive naquela tensão, e ela sofre isso, e ela é resiliente, e aí ela volta pro marido ou namorado, enfim, e aí a história dela é uma menina que entrou na faculdade, mas ela engravidou. Ela vem de uma origem muito simples. E aí ela desistiu
da faculdade porque ela teve a neném. E aí a história gira em torno disso e em torno desse assédio moral, vamos dizer assim, essa violência moral que ela sofreu, mas a batalha dela, sabe aquela coisa que eu acordava à noite pensando na menina, assim, eu falei, não, preciso acabar logo essa série, senão eu não vou dormir, e eu acho que ela traz uma reflexão da força, da potência da mulher, sabe, do que a gente é capaz, eu até falei isso no almoço para uma pessoa hoje, falei, a gente não sabe a força que a gente tem até que a gente precise usá-la, né? Então, eu acho que essa série é maravilhosa, ela é super reflexiva, pesada, mas eu acho que toda mulher deveria assistir para ver a potência que ela tem. As mulheres e os homens também. Né? Eu acho também que os homens deveriam assistir, apesar que eu acho que para a mulher ela vai ter um impacto maior. Mas eu acho que de conscientização, eu concordo com você, eu acho que sim. Bom, eu quero agradecer a participação da Priscila Rodrigues, que é sócia da Crescera Capital. Pri, muito obrigada, é um prazer ter tido essa conversa com você aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso, não vi o tempo passar, é o que você falou, a gente pode ficar mais tempo aqui conversando, tem tanto assunto, foi super, super divertido e animador, obrigada pelo convite. Pri, obrigada de novo pela sua presença. Ju, minha xará, obrigada pela sua presença de novo, de volta ao Insights, você é sempre super bem-vinda. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui de dividir o palco. Obrigada, Ju. Obrigada, Pri. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente continue essa conversa off-records aqui. E obrigada mesmo. Oportunidade incrível, um momento muito legal. Obrigada. Ju, obrigada. Bom, pessoal, o Insights está nas principais plataformas toda semana, nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil @podcast.insights. Segue a gente e vocês vão ficar por dentro de todas as gravações, dos bastidores e de todos esses assuntos que a gente conversou hoje. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.